Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no nosso programa de hoje, é o segundo programa de uma série de 2 que nós fizemos, nós vamos falar sobre os direitos da população LGBT. E para debater o assunto, nós convidamos a promotora de justiça Eliane de Lima Pereira, ela que é assessora de direitos humanos e de minorias, e a subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional, o CAU, das Promotorias de Justiça Cíveis, e procuradora de justiça Cristiane Berenstein. Também estará conosco aqui no programa o estilista e militante da causa LGBT, Carlos Tuffesson. Bom, sejam muito bem-vindos. Eu queria começar com o Carlos. Carlos, nós já fizemos um programa a semana passada abordando algumas questões. Eu queria iniciar esse programa falando um pouco mais da nomenclatura, da importância da nomenclatura. Eu mesmo me flagrei falando homossexualismo. Eu queria que você dissesse qual é a diferença entre homossexualidade, homossexualismo e o que é correto de se falar. Qual é a maneira melhor da gente trabalhar esse tema de forma mais educativa, vamos dizer assim. Bom, o termo, o ismo, significa uma patologia, Então, como em 1990 a Organização Mundial de Saúde retirou do rol de doenças a homossexualidade, é daí o porquê que, inclusive, nenhum profissional de medicina, qualquer profissional que tenha CRM, pode professar a cura do que não é doença. E aí eu acho que é um pouco toda essa discussão que passa a ser punível pelo código da própria profissão, como também torna-se um crime pelo Código Penal. Do momento, porque passa a ser quase um charlatanismo. E a gente vê isso de uma maneira muito grande. Quer dizer, é importante a gente notar que isso é muito... reafirmar essas terminologias são importantes para evitar sofrimento de outras pessoas. Não é possível que eu tenha que nascer apenas por eu sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo, que eu tenha na minha cabeça que isso é uma doença. Ou que, no caso, eu tenho que me transformar em alguma coisa. Ninguém opta, sejamos claros, ninguém opta por ser homossexual, como ninguém opta por ser heterossexual. A atração, o nosso afeto, o nosso desejo, o nosso amor, isso é um instinto do ser humano. Ele não é direcionado. Eu não acordo hoje e falo assim, hoje eu acordei homossexual e amanhã eu acordarei heterossexual. Como também o heterossexual não acorda dizendo, hoje eu resolvi dar um tempo e serei homossexual pelo dia. Isso não é assim que acontece. Por isso que existem leis protetivas para minorias que, infelizmente, no nosso país não estão sendo cumpridas. Doutora Eliane, qual a importância da nomenclatura ser mais adequada? A senhora acha que isso acaba por nos educar com a prática correta das expressões corretas? Sem dúvida. Em primeiro lugar, isso, na verdade, nada mais é do que a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, chamar, por exemplo, uma pessoa que se identifica com gênero feminino de o travesti, por exemplo, ou o transexual, já é uma violência por si só. Porque a identidade de gênero, de fato, dessa pessoa não é uma identidade masculina. Então, por si só, isso é uma violação. E eu acho que vale a pena também a gente falar de outras violações, e aí eu falo bem dos corredores da justiça mesmo, quando muitas vezes uma transexual é chamada pelo seu nome registral, sem que isso, evidentemente, isso causa um constrangimento enorme, e isso poderia ser resolvido de outra maneira. Então, algumas perguntas ao longo do tempo, a gente passou a fazer, por exemplo, uma testemunha que se identifica com sexo feminino, a gente pergunta como é que você prefere que te tratem. Da melhor maneira. Eu acho que, então, é a maneira da gente abordar, Isso é uma dificuldade que todos nós temos, os integrantes do sistema de justiça não fogem a essa regra. Aliás, doutora Cristiane, essa classificação, ela parece um pouco violenta de uma maneira geral, Você se referir a alguém, ou transexual, ou travesti, não seria mais adequado se referíssemos as pessoas apenas aos nomes que elas adotam? Porque cria uma grande confusão ou um estigma ter que classificar uma pessoa por conta dessa condição que ela escolheu para a vida ou não escolheu, mas que ela está. Depende do contexto que você esteja se referindo e da situação. No dia a dia, com certeza, não vou chegar à mulher Eliane da mesma forma que não chegaria o trans ou a trans
fulano de tal. Mas dependendo do contexto, quando você tem, em alguns momentos, você tem que realmente se referir a isso, até porque você está tratando desse assunto. Uhum. Esse tema pode ser, inclusive, ser o objeto de uma questão, né, de um conflito, né? E como é que você vê isso, Carlos? Essa questão que a doutora Cristiane abordou agora, de a gente não se referir à pessoa pelo gênero, o homem fulano de tal, a mulher fulano de tal, né? O respeito parte por você simplesmente chegar para uma pessoa e perguntar assim, como você prefere ser chamado? Né? Da mesma maneira que nós temos a Arlete, a Fernanda Montenegro, ela não é Fernanda Montenegro. Ela é Arlete, não sei o sobrenome, mas, entendeu? Então, cada pessoa, isso não é nem uma questão... Agora, imagina, por exemplo, a doutora está aqui e eu vou chamar o Fernando. É muito... Desculpe, mas até causa uma confusão mental muito maior do que se eu apenas aceitá-la pela identidade feminina, que é o que a sua imagem lhe dá. Né? Como também eu veria com grande complexidade eu estar no banheiro e entra a doutora num banheiro masculino. Porque eu não vou querer saber o seu órgão genital para que ela possa frequentar um banheiro. Então, o que causa mais normalidade numa sociedade, né? Eu não vou chegar e falar assim, não, só quem tem... Porque senão vira uma sociedade muito voltada para o órgão genital, em questão de assegurar direitos. E isso é que é a complexidade, né? É uma loucura. Ah, não, então eu estou, na verdade, a pessoa entra, né, eu estou lá, por exemplo, urinando, né? E aí entra a doutora, porque não pode frequentar o banheiro feminino, gente. E a gente quer achar que isso é normal, que isso vai causar menos distúrbio na força, como diriam os Jedis, né? Sabe, desculpa, eu tenho dificuldade em aceitar quem acha que é assim que deve ser. Ou que pena que precisamos de leis para isso. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, no Rio de Janeiro, desde 2011, por decreto do prefeito Eduardo Paes, o uso do nome social é assegurado a todos os travestis e transexuais em todos os órgãos municipais, como também no Estado é assegurado. Agora, doutora Eliane, a gente tem tido decisões muito interessantes. Por exemplo, uma academia de ginástica aqui no Rio de Janeiro, ela foi condenada porque ela quis impedir, né, um travesti de usar o banheiro feminino, né, obrigando que o travesti usasse a travesti. Muito obrigado. Eu também estou aprendendo aqui, gente. Então, houve essa condenação, né, a essa academia de ginástica. Como é que essa questão está sendo tratada pelos tribunais? A senhora acredita que os tribunais também vão avançar também ou há um conservadorismo muito grande ainda? Eu acho que já estão avançando, né? Existe um conservadorismo reminiscente, sempre haverá, né? Mas existe toda uma tendência a considerar o gênero menos biológico e mais psicossocial. Então, o psicossocial se sobrepõe ao biológico. Nesse caso da academia, é evidente, se a pessoa se identifica com o gênero feminino e quer usar o banheiro, prefere fazer uso do banheiro feminino, é uma violação, evidente que essa pessoa seja impedida de fazer uso do banheiro feminino. Ela seja obrigada a utilizar o banheiro Exatamente, masculino, né? mas e essa tem sido a tônica das decisões mais recentes. Claro, existem decisões que ainda são mais conservadoras, entendem, por exemplo, que a questão biológica deve preponderar. Isso, hoje em dia, tem sido suplantado por uma tendência que reconhece que gênero tem um caráter muito mais psicossocial do que biológico. Então, acho que esse tem sido um reconhecimento, é a tendência flagrante. O programa está muito bacana, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. A gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não saia daí. E nós estamos de volta com o MP Cidadão, hoje falando sobre os direitos da população LGBT. Eu queria começar com a doutora Cristiane. Doutora Cristiane, antigamente o Ministério Público mesmo, né, era uma instituição bastante masculinizada, vamos dizer assim. Hoje nós temos uma participação do gênero feminino muito importante dentro da instituição. A senhora acha que esse tipo de oxigenação das instituições pode também avançar para a abrangência das pessoas, das transexuais, das travestis e por aí vai? Claro que pode.
O que a gente não deve é questionar quem é o quê. É se perder no meio... Quer dizer, ninguém pode deixar de ser um agente do Estado em razão do seu gênero, né? Com certeza. Da sua orientação sexual. Com certeza. Doutora Eliane, queria pegar a tua opinião também. Inclusão é inclusão, né? A gente não tem que deixar ninguém de fora. Então, eu acho que, seguindo a resposta da Cristiane, enfim, a gente teve há muito pouco tempo a primeira sustentação oral feita por uma advogada trans, muito bonito, no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que é muito simbólico, emblemático. E por que não as carreiras jurídicas? Por que as carreiras jurídicas não devem incluir essas pessoas, né? Qual seria a vedação? Não há nenhum tipo de vedação. Mas na nossa vida do cotidiano, Carlos, a gente ainda percebe assim, comportamentos funcionais do Estado, das empresas de uma maneira geral, quando estabelecem na arquitetura, na dinâmica, banheiros masculinos, banheiros femininos, e agora está se falando no terceiro banheiro. Como é que você vê essa questão? Eu vejo essa questão como altamente discriminatória, eu acho que ela deve ser vedada por lei e quando aconteceu a gente mandou fiscalização. Então, quer dizer, quando eu fazia parte do poder público, eu acho inaceitável porque é aquela questão, a não ser que dentro do banheiro, que seria para homossexuais, passe filme pornô gay, eu não vejo qual é a diferença da minha urina para a urina heterossexual, né? Daqui a pouco a gente vai... Então, eu não urino purpurina, né? Sabe? Então a gente começa a criar questões que eu sei que de fundo de onde vem. E é importante deixar bem claro que, na verdade, a defesa que houve é que ali servia, então, para ser camarim. Então, vamos chamar de camarim. Porque eu, por exemplo, não vou para uma escola de samba ou para algum lugar trocar de roupa e me vestir de mulher. Mas, quando sai como banheiro gay, a gente termina que transforma essa informação de uma maneira errada. Mas eu queria pegar só um gancho aqui. Como a gente se emociona de ver uma advogada que foi fazer uma sustentação oral no Supremo. E aí a gente se pergunta por quê? Porque o preconceito expulsa essas meninas das escolas e que leva à não qualificação profissional e, por consequência, à não inserção no mercado formal de trabalho. A gente recebeu na prefeitura, quando eu estava lá, uma pesquisa do Grupo Transrevolução que 92% das travestis transexuais que se prostituem nas ruas do Rio de Janeiro gostariam de estar inseridas no mercado formal de trabalho. Então, a prostituição não é um crime, mas o cidadão ou a cidadã não pode ser obrigado a se prostituir para assegurar o seu sustento, porque ela não consegue a inserção no mercado formal de trabalho. Quantos de nós aqui vai numa loja e encontra uma travesti trabalhando de vendedora, de secretária ou de qualquer... né? São pessoas que existem. Como é que elas asseguram o seu sustento? Doutora Eliane, chegou uma pergunta aqui da produção, que afirma aqui que a 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou apelação à travesti que teve o pedido de mudança de nome indeferido por não comprovar a quitação das suas dívidas na Justiça. Como é que a senhora vê essa questão? Eu acho que a gente tem que separar, são duas questões, na verdade, né? A negativa do pedido, ela não se sustenta de acordo com o que tem sido entendido jurisprudencialmente. Agora, qualquer mudança de nome, ainda que eu faça uma mudança de nome e mantenha o meu gênero, eu tenho que, de alguma forma, garantir as relações jurídicas, dar uma segurança jurídica ao mundo. Então, por exemplo, se eu tenho dívidas e mudo de nome, ainda que eu não mude de gênero, isso pode acarretar problemas. Então, isso tem que ser visto separadamente. Isso não justifica... o impedimento do exercício de direitos Perfeito, fundamentais. Exatamente. Né? E a gente tem que observar, o direito é um garantidor das relações e da segurança jurídica. Então, é razoável que isso seja valorado. Agora, Cristiane. Quero fazer uma parte em relação a essa. A decisão, ela condicionou, inclusive. Ela não visou a não mudança do nome por questão de gênero. Ela deu 90 dias para que quem pleiteava mostrasse, comprovasse a quitação das suas dívidas. Para que também não servisse também de uma fuga, né, de responsabilidades. Pode ter cometido um crime, aí você se utiliza falsamente dessa causa, não vou utilizar meu nome social, para se evadir de alguma... obrigação. Do cumprimento da pena.
Agora, fora essa questão, doutora Cristiane, as pessoas estão assistindo a gente Brasil afora, né? E pela internet também. É muito complicado mudar o nome? Ainda é. É por sentença judicial. Elas têm sido mais céleres, mas ainda você necessita de um processo. E não existe. Na lei do registro público, não há um item, uma previsão específica sobre a mudança por se verificar em outro gênero. A mudança é porque você tem o nome notório, você está sendo exposto... Quer dizer, uma insatisfação com o próprio nome, né? É uma situação vexatória usar aquele nome, o seu nome de origem registral. E aí é necessário a sentença judicial e você tem que comprovar determinadas coisas, mas isso é mais pela segurança das relações jurídicas, para precaver terceiros de boa-fé. É importante a gente lembrar também que a Lei de Registros Públicos é de 73, né? Então, numa época que sequer havia divórcio. E a sociedade ela mudou, é dinâmica. Enfim, esse entendimento jurisprudencial mais progressista, vamos dizer assim, ele considera também que essa lei tem lá suas inadequações temporais, né? O programa está muito bacana, mas a gente vai fazer agora o nosso último intervalo. Não saia daí que MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso programa MP Cidadão, que hoje está abordando a temática, né, direitos LGBT. Bom, eu queria começar esse bloco com o Carlos. Carlos, o Brasil sustenta estatísticas muito ruins de agressão e até de homicídios contra homossexuais. Queria que você falasse um pouco disso. São crimes de ódio. A cada 23 horas no nosso país, um cidadão é morto por crime de ódio. É importante, isso está muito também instrumentalizado, né? Tem gente que fala que esse crime de ódio é briguinha entre gays, entre bichos, desmoralizando uma questão que é grave. Importante a gente dizer o seguinte: crime de ódio é uma qualificação técnica. É o crime contra um coletivo. Se eu sair daqui e for atropelado, isso não é crime de ódio. Se eu reagir a um assalto, isso não é crime de ódio. Não é porque cada vez que morre um gay. Não. É quando uma pessoa... aquele exemplo daquela lampadada na Paulista, o cara estava andando e bateu na lâmpada do outro, ele não sabe nem o nome, não foi nem... que não justifica nenhum crime, como também de torcidas de futebol, mas não é nem que ele estava usando a camisa de um time diferente, apenas por ele ser homossexual, ou apenas por ele ser negro, ou apenas por ele ser mulher. Isso é classificado mundialmente como crime de ódio e tem uma tipificação penal de crime hediondo, não é, doutora? Infelizmente, no nosso país, e eu acho que esse é o grande problema, nós vemos mensagens que incitam a crimes contra minorias, porque falam que isso é incorporação do demônio, fala que isso é sem vergonhice, fala que isso é transmissão de doença, o que quer que seja para negar direitos a cidadãos em função da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Como se nós tivéssemos os mesmos deveres, mas não temos os mesmos direitos. Essa é uma argumentação que é muito complexa, que são pessoas que acham que porque o seu livro sagrado diz que, no caso, a homossexualidade seria pecado, porque na verdade não diz. Aliás, eu queria aproveitar aqui e pedir que todos dessem uma procurada. Tem um documentário muito importante sobre essa questão da Bíblia, que fala, porque a Bíblia diz assim, If the Bible Tells Me So, que é um documentário bastante importante, feito por teólogos mesmo, e tira todas essas questões de Levíticos, da Carta de Paulo aos Romanos, entendeu? Esclarece uma série de questões que, na verdade, são instrumentalizadas, que, infelizmente, o nome de Deus fica sendo usado para incitar o ódio contra cidadãos e contra pessoas, trazendo muita infelicidade às pessoas. Eu queria voltar para uma outra questão também, que eu acho muito importante, deve ser uma curiosidade, uma aflição de muitas pessoas, que é em relação à mudança de nome, né? O direito ao nome é um direito humano fundamental, né? Direito da personalidade, consagrada nos vários diplomas do mundo inteiro. No Brasil é muito difícil a pessoa conseguir ter o nome que deseja? O nome, ele espelha o que você é, né? E ainda é relativamente difícil, tendo em vista que a nossa lei, ela elenca taxativamente quais são
as previsões de mudança de nome e não há uma previsão específica para a mudança para o nome social. É através de construção da jurisprudência que se faz isso. E sempre de sentença judicial, você tem que ter um processo para poder modificar seu nome. Não existe a possibilidade de você ir no cartório e fazer um procedimento administrativo, olha, eu quero mudar meu nome. E o Ministério Público fala nesses processos? Fala. Isso é previsão legal. Uhum. E fala com que missão, doutora Eliane? O Ministério Público ele é o fiscal da lei de uma maneira geral, né? Mas o que ele tem a ver com essa questão? Bom, ele tem que garantir uma mudança, verificar se aquilo ali, de alguma forma, pode configurar uma burla à lei, pode ter alguma intenção de má-fé, como, por exemplo, né, subtrair direitos de credores, vamos supor. Então, o Ministério Público tem que atentar, sim, para essas questões. Volto a dizer, qualquer mudança de nome, ainda que não trouxesse a mudança de gênero, mereceria as mesmas atenções do Ministério Público, né? Nós somos fiscais da lei, como você bem lembrou. E, para isso, a gente precisa garantir também um estado de segurança jurídica. Agora, uma pergunta espinhosa. E essa discussão dentro do Ministério Público é uma discussão que tem sido bem ouvida ou também a instituição ainda é conservadora com essa temática? A instituição é uma instituição de poder e, portanto, ela tem incitamente uma estrutura conservadora. Acho que não é, a gente não pode dizer que seja diferente nas outras instituições. Agora, eu percebo, assim, um flagrante avanço nessas discussões, né? Eu tenho 22 anos de Ministério Público e eu percebo que alguns temas que eram considerados tabus há 2 décadas, hoje são dialogados. Então, eu percebo realmente um avanço, né? Eu acho que o Ministério Público entende que inclusão é inclusão, né? Não existe inclusão pela metade, inclusão é inclusão. Ela só é efetiva se ela for geral, se ela for absoluta, se ela for irrestrita, né? Então, para isso, o Ministério Público tem criado e investido em espaços para esses diálogos, né, que têm acontecido. Bom, e nós esperamos com o nosso programa de hoje, nós possamos ter jogado um pouco mais de luz sobre esse tema, luz sobre os corações e mentes também, mas infelizmente o nosso MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer aos nossos convidados de hoje, mais uma vez, a participação da promotora de justiça Eliane de Lima Pereira, ela que é assessora de Direitos Humanos e de Minorias, e da subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional, o CAU, das Promotorias de Justiça Cíveis, a Procuradora de Justiça Cristiane Bernstein e também o estilista e militante da causa LGBT, Carlos Tufesson. Bom, você pode acompanhar o nosso programa através das redes sociais, mandando suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra em mais um MP Cidadão na próxima semana. Um forte abraço, participe e até lá!